Salve nação, bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fla. Vamos ver um corte agora do F360 e tudo sobre o jogo mais esperado das oitavas de finais, Flamengo e Bayern. Crédito de imagem ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo para conferir. Bora lá, mas antes se inscreva no canal ASR Fla. Caso você não seja inscrito, é lógico, ative o sininho de notificações, compartilha, comenta e chega dando aquele like porque ajuda demais a elevar o canal. Eu agradeço, beleza? Jogaço, pedreira para o Flamengo na próxima partida, domingo às 5 da tarde. Mas assim, a gente tem um aliado, principalmente o calor. Será que eles vão aguentar? Wallacian, 34 toques na bola, 27 minutos em campo, 2 chutes, 2 gols. Olha. 20 anos de idade. É o novo Hendrick, então? Calma. Wallacian, Hendrick, cada um é um. No Mundial de Clubes, o garoto entrou e já fez 2 gols pelo Flamengo. Gols de Flamengo e LAFC. Já estamos vendo aí o gol do Bouanga. Bouanga parece... É um nome africano, né? Bouanga. Jogador de bola. Olha o menino aí. Acabei de falar dele. Esse também. Poderia ser um personagem do Black Panther. Bouanga. Do Gabão. É do Lá, ele Gabão, domina a bola com o pé direito e faz o resto da jogada com o pé esquerdo. É muita qualidade, né? O Felipe Luiz destacou isso na coletiva, né? Belíssimo. Qualidade de trabalhar com os 2 pés, as 2 pernas. Baita gol, passe do Jorginho. O filme do Mundial de Clubes segue com o seguinte roteiro: oitavas de final definidas, com Palmeiras e Botafogo, clássico brasileiro para o mundo. Benfica e Chelsea, outro jogo das oitavas de final, além de Paris Saint-Germain e Inter Miami. Será que teremos lei do ex com Lionel Messi? E também, olha que jogo maravilhoso, Flamengo e Bayern de Munique, oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA. O Bayern pode esperar! A sua hora vai chegar! Precisa disso, Bel? Bom demais. Por que não? A torcida vale tudo. Incorporaram ali o... Marcos Braz. Marcos Braz, né? Não, ali é torcida, é alegria. Eu adoro. Maravilhoso. Com o Marcos Braz é verdade, não deu sorte, mas com a torcida de repente dá. O torcedor tá lá festejando, passeando, Esse é o torcedor tomando um carioca, negocinho. né? O torcedor carioca dos times do Rio é uma coisa que eu... Quer que o torcedor cante o quê? Vamos perder, o Bayern vai ganhar. Já projetando, obviamente, o confronto diante do Bayern de Munique. E a torcida do Flamengo tá falando o quê? Vamos arrebentar, que nem a galera das escolas de samba. Olha aí o Mendel, Pedro Ivo. O Flamengo fechou a fase de grupos deste Mundial de Clubes com um empate contra o Los Angeles FC aqui no Camping World Stadium. O Flamengo entrou em campo com vários jogadores poupados pelo técnico Felipe Luiz, Arrascaeta entre os titulares, um jogo com 5 bolas na trave, 4 do Flamengo, Danilo 2 vezes, Arrascaeta e o Pedro acertaram a trave. O LAFC abriu o placar aos 38 do segundo tempo com o gol de Bouanga. E aí mais uma vez ele. O Wallacian entrou em campo e fez o gol de empate do Flamengo, Pedro. Exato, Mendel. Mais uma boa notícia, né? Repetindo a boa notícia do jogo contra o Chelsea, o Wallacian que entra e faz até com certa facilidade, faz parecer fácil o que o Flamengo vinha tendo dificuldade. Quebrava as linhas, chegava próximo à área, faltava limpar, faltava uma finalização mais clara, faltava qualidade na finalização. Essas bolas na trave que você cita e às vezes que o Flamengo exige trabalho do goleiro adversário, muita pancada, muita bola fora da área, muita finalização para testar de fato o goleiro adversário, porque estava difícil entrar, faltava aquela jogada, aquela associação, aquela combinação com uma finalização mais limpa, talvez por isso a sensação de que a bola não chegou para o Pedro como ele gosta. Tem um voleio dele depois de uma matada bonita, né? Escanteio, domina, voleia, chega, mas não necessariamente aquela finalização limpa, aquela criação, triangulação, faltou isso. O Wallacian fez o que muita gente não conseguiu durante a partida e resolveu um problema que o Flamengo vinha tendo. Teve muito volume, teve domínio muito superior ao LAFC, mas faltava capricho de novo no terço final. Criou mais chances, as bolas na trave mostram isso, a defesa do adversário também. Faltava caprichar um pouco mais quando estava ali perto da região da meia-lua, para falar um pouco mais claro para o Esporte. Legal, o Flamengo empatou,
chega a 11 jogos de vencibilidade, 8 vitórias, 3 empates, mas o grande assunto do dia, da noite, aqui, é o confronto das oitavas de final, Flamengo e Bayern de Munique, Pedro. Começa já de tarde, né? Porque quando o Benfica faz 1-0, a torcida do Flamengo, opa, não é tão óbvio assim, então que o Bayern vai ficar em primeiro. Então todo mundo começa a secar naquele momento o Benfica e torce pro Bayern, não dá muito certo. E quando a gente chegava aqui pro pré-jogo na frente do Camping World Stadium, só se falava do Bayern como adversário nas oitavas. Pré-jogo foi isso, acho que isso entra em campo também com o Flamengo já mirando domingo lá em Miami, e o pós-jogo também foi sobre isso. Uma grande expectativa, o Flamengo já estava mirando ali, quem sabe, mais quartas de final, muito aguardado, poderia ser o PSG, o Flamengo mirando que ali seria o grande jogo. Esse grande jogo ele é antecipado, ele é puxado para domingo em Miami, mais um teste de forças, dessa vez para mim até mais complicado, é muito mais time o Bayern do que o Chelsea, que o Flamengo venceu na segunda rodada, então agora o Flamengo vira toda a sua chavinha para esse importantíssimo duelo. Se quiser ir longe, tem Bayern, pode ter PSG, depois pode ter Real, City. O Flamengo praticamente entrou na Champions, né, Emílio? Exatamente. Esse confronto contra o Bayern de Munique, claro, também foi o grande assunto nas entrevistas depois do jogo. Então vamos ouvir personagens depois do empate 1-1, Flamengo e LAFC. Para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Com certeza eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles, e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. A gente estava indo pro lanche ali da tarde, né? A gente tava passando na televisão lá e tava todo mundo assistindo. Mas com certeza é um grande jogo e o que foi feito na fase de grupo foi algo importante para dar confiança e acreditar ainda mais no que a gente vem fazendo, mas agora é mata-mata. O que passou e agora é olhar daqui para frente, jogo após jogo, e com certeza vamos ter que jogar muito para poder ganhar um jogo muito difícil. Contra o Bayern de Munique, acho que a gente vai encarar como mais um jogo. Com certeza que a gente tem a consciência do peso, né, que eles têm, mas a gente também é um gigante, a gente também tem possibilidade de entrar lá e fazer jogo de igual para igual e sair com a vitória. O Harry Kane é um, né, que jogava ali bastante no videogame com ele também, mas entrar ali tentar esquecer isso, tentar jogar de igual para igual e tentar a classificação. Agora não é videogame, agora é real, é no campo. Gostei de tudo que foi falado aí. Gostei do Felipe Luiz explicando o que o Flamengo gosta e vai tentar fazer. E gostei do Pedro Ivo Almeida, que ele falou assim: o Flamengo entrou na Champions, Mari. Agora não tem mais. Quer ser campeão do mundo? Tem que enfrentar os gigantes europeus. Pois é, e a gente olha para a temporada do Bayern, né, o campeão da Bundesliga, com quase 100 gols marcados. E aí é uma tarefa difícil para o Flamengo, mas assim, não dá para a gente falar sobre ser impossível. A gente já viu o que o Botafogo fez com o PSG. É claro que quando ali o Paiva vai analisar o PSG, ele fala de ser um jogo perfeito que o Botafogo deveria fazer, e para o Flamengo é a mesma coisa, porque assim, o Bayern ele vem de uma derrota para o Benfica poupando alguns jogadores, depois entra alguns, é bem verdade, mas eu acho que agora, num outro momento, pensando nessa fase mata-mata de Copa do Mundo, com o horário do jogo também muito, né, mais acessível, sem o calor, os europeus estão reclamando demais agora nesse momento de Copa do Mundo, né? A partida é já fim de tarde. Enfim, assim, não era o adversário que o Flamengo queria, tenho certeza. Mas é bom para você ter ideia também de onde você está, é bom para você dar oportunidade para esses jogadores, uma partida que os jogadores têm que aproveitar, não é sempre que você vai enfrentar um Bayern. Então acho que para o Flamengo não tem nada a perder, é ir para vencer e aproveitar o que o jogo vai oferecer ali. Eu vejo, analiso por dois lados. Por exemplo, ninguém garante também que o Flamengo ia passar se fosse Benfica ou Boca.
Da mesma forma, ninguém garante que vai perder, porque vai ser Bayern de Munique. Vai chegar lá e jogar. Quer disputar o Mundial, você vai ter que enfrentar esses gigantes aí em algum momento. Ah, poderia ser mais pra frente, pegar um time do tamanho do Bayern de Munique. Poderia. Agora tem que enfrentar. Não é esse o pensamento ou eu tô errado, Breno? Concordo com você e tenho certeza, Abel, que o Filipe Luís não tá lamentando ter pegado esse duelo logo de cara. Pelo contrário, pela mentalidade que o Filipe Luís tem demonstrado, ele está satisfeito com essa oportunidade de mostrar ao mundo, mais uma vez, como pensa o Flamengo, a qualidade que o time do Flamengo tem, as ideias de jogo dele, do Filipe Luís, que tem se mostrado um cara muito autoral, que bebeu de várias fontes e tem tentado aplicar isso no campo. É claro que, em relação ao jogo do Chelsea, o sarrafo sobe. Esse time do Bayern é mais pronto, é mais cascudo, mais experiente, mais coletivo do que o Chelsea. Então o Flamengo precisa ter essa noção de que vai precisar jogar ainda mais. Mas se a gente mais qualidade técnica também ou não do que o Chelsea? O Chelsea tem jogadores muito jovens, jogadores muito promissores, mas ainda está se consolidando como time. É um projeto de longo prazo. O Bayern já é um time mais robusto nesse sentido e até pela maneira como jogam, o Bayern, muita posse de bola nesse Mundial. Em todos os jogos, teve mais de 70% de posse de bola, inclusive contra o Benfica, que perdeu, que poupou jogadores, mas ainda assim a ideia do Vincent Kompany, que é o treinador, se mantém, de dominar a posse e esmagar o adversário, jogar com linhas muito altas. Uma média de 72,3% mesmo. Então, é uma média muito alta. E é um time que finaliza muito. E o Flamengo, por mais que os meios sejam diferentes, pretende basicamente a mesma coisa, ser protagonista do jogo. Então, mesmo contra um time europeu, contra o Chelsea, o Flamengo também teve mais posse de bola, o Flamengo em muitos momentos foi dominante. Então, esse é o desafio do Flamengo, é saber dosar entre o protagonismo do jogo e entre diminuir riscos lá atrás. Do outro lado, tem o Bayern, que topa correr muitos riscos. Então, a defesa, em alguns momentos, fica exposta. Fica no 1 contra 1. Tem o Jonathan Tah, que era zagueiro do Bayer Leverkusen, está na primeira temporada dele, se entrosando agora com os companheiros, entendendo a forma de jogar. Não é que seja um mau zagueiro, mas está se ambientando. Então, o Flamengo tem coisas também para tirar vantagem na hora de não só negociar a posse de bola, mas quando o Bayern tiver o controle, saber contra-atacar bem, saber ter velocidade nas transições. E até por tudo isso, né, por serem dois grandes times, e dois times que gostam de jogar bola, que jogam para frente, que se expõem, que correm riscos, eu vejo que esse jogo tem o potencial de ser o melhor do Mundial. Vai ser uma delícia. Vai. E eu espero um grande espetáculo. Vai ser bom. Porque vai surpreender todo mundo se os dois times forem conservadores, ficarem se estudando, aquela tensão. O que eu espero desse jogo é os dois times indo ali, mantendo as suas ideias e tentando mostrar o seu melhor que tem com a bola. E se for assim, Abel, por tudo que a gente já viu de Flamengo e de Bayern, é um potencial confronto para encher os olhos, não só de torcedores brasileiros que estão empolgados com o Mundial, mas até para a comunidade internacional passar a dar mais valor para essa competição. Então o Flamengo tem essa oportunidade nas mãos. E vamos combinar, 10 anos atrás, se a gente falasse, olha, vai jogar Bayern e Flamengo. O Flamengo tem condição de ganhar do Bayern e tem condição de fazer um jogo de igual para igual, no mínimo. O torcedor do Flamengo ia dar risada. Por mais otimista que seja, o cara ia falar, pô, o Flamengo não tem condição, o Bayern está muito à frente, e ainda mais em 2015, a gente vinha ali do baque do 7-1, os alemães em alta, e hoje o Flamengo reduziu essa distância, porque hoje é muito realista dizer que o Flamengo tem boas chances sim de passar, por mais difícil que seja o jogo. Então, olha como o Flamengo mudou nesses últimos 10 anos, como se reestruturou financeiramente, como pôde contratar jogadores como o Pedro,
como o Jorginho, como a Arrascaeta, porque houve uma organização financeira e como clube que permitiu chegar nesse momento. Então, essa é uma ocasião que não é para o torcedor rubro-negro lamentar, nossa, vamos pegar o Bayern. É para desfrutar. Um orgulho, vamos jogar contra o Bayern, uma grande competição. E né? mais, não é jogar ali, vamos entrar em campo e tentar não tomar goleada. Não, não. Vamos jogar para competir, jogar para classificar. Então eu vejo que é um momento, de fato, para aproveitar e valorizar como o Flamengo chega nessas oitavas de final. Mas antes, eu já tinha notado antes do programa... Diga lá. As previsões ou os percentuais de probabilidade de cada duelo dos que já estão definidos, né, nas oitavas de final a partir do supercomputador da Opta. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de matemática. Flamengo e Bayern tá 78% para o Bayern e 22% para o Flamengo. Você concorda? É por aí? É quase 80%, assim? Acho que não. De favoritismo para o Bayern? Acho não, que né? não, porque a gente vai observando o andamento do Mundial e a gente vai entendendo o que tem acontecido dentro dos campos. É claro que o Bayern é favorito. Ele continua sendo favorito por tudo que representa. Na estatística da Opta deu 78-22. Na estatística do Eugênio, daria quanto? Por exemplo, quer que eu fale a do Abel? 60 Bayern de Munique, 40 Flamengo. Talvez por aí. Acho que a meta é próxima da sua. 65-35. Porque a gente olha, claro que o Bayern tem um timaço, tem grandes jogadores, mas o Bayern, ele deu um grande impacto inicial quando ele fez 10-0 no time do Auckland. 10-0, ficou todo mundo assim, caramba, e podia ter sido até mais, né? Porque foi um passeio, foi um vareio. Só que aí depois a gente vai olhar os outros jogos, ganhou do Boca. Esse Boca que ontem sequer conseguiu fazer 2 golzinhos para ganhar e tomou um do mesmo Auckland. E o Benfica fez só, entre aspas, só 6 contra o Auckland. E depois da parada, né? Porque antes só tinha feito 1. Só que o Bayern teve dificuldades contra esse Boca. É claro que o jogo proposto pelo Boca é um jogo diferente do jogo proposto pelo Flamengo. O Boca é um time que está jogando, que jogou esse Mundial, agora já está indo embora para casa, especialmente contra Benfica e contra Bayern, lá atrás. Retrancadinho, fazendo catimba, parando o jogo o tempo inteiro, e aí conseguia lá, faz um golzinho e fecha lá atrás. É uma característica diferente do jogo com o Flamengo. Só que ainda assim, o Bayern sentiu muito o ambiente criado pela torcida do Boca. Foi um jogo à noite, eles reclamaram também mesmo assim, e foi lá em Miami. Quem reclamou? O Bayern, do ambiente Por ser à noite? Não, pelo calor e tal. Porque a Maíra tocou nesse assunto. Não vai ser tão quente esse jogo de domingo, não vai ser tão quente quanto o de ontem, que os caras estavam torrando debaixo do sol. Isso. Mas ainda assim, a expectativa de temperatura, dê uma olhada aqui na previsão do tempo, é na casa de 29, 30 graus para final de tarde em Miami. Ainda é uma temperatura alta. Estará, né? Só não estará no auge do sol. Não vai estar aquele sol torrando em cima. O jogo de ontem, é verdade que o Bayern começou com os reservas. Aliás, alguns reservas que já estão fora dos planos, né? Mas no segundo tempo entraram jogadores importantes que saíram do banco. O Kimmich entrou, o Harry Kane entrou, o Olise entrou. E ainda assim esse Bayern não conseguiu sequer empatar o jogo com o Benfica, que se postou mais defensivamente, é verdade, e saía no contra-ataque. Primeira vez na história que o Benfica ganha do Bayern. Uhum. Então que Bayern vai ser esse que vai enfrentar o Flamengo, né? Vai entrar com... Claro, eu acho que vai agora, que é mata-mata, né? Vai jogar com todos os titulares. Mas com que intensidade, se o Musiala tiver, de fato, ritmo? 100%, é um baita jogador. Faz muita diferença, Muita diferença. Tudo bem que foi contra o Auckland, mas ele tem 3 gols marcados assim, um atrás do outro. Uma coisa que também que eles reclamaram muito do gramado é o gramado seco. Uhum. A gente gosta do gramado molhado para a bola correr mais. Não sei como é que vai ser o gramado lá em Miami. Então a gente está procurando aqui questões para tentar entender que talvez esse Bayern possa não ser tão forte quanto esse 78% aqui que a Opta indica, sugerem.
Do outro lado, a gente tem um Flamengo que tem jogado bem. Ontem foi um jogo em que o Flamengo poupou também muitos titulares, mas ainda assim continuou dominante, foram 19 finalizações, muitas bolas na trave. 4 do Flamengo, 1 do LA. Então. Dessas 4, 2 do Arrascaeta, né? Sabe a questão que eu penso em relação a isso? Não é questionar se o Bayern é tudo isso, se o Bayern vai jogar. O Bayern é tudo isso. A questão para mim é, o Flamengo é um time muito forte também. Claro que é. Olha lá as finalizações do mapa. As finalizações. Você concorda ou você pensa diferente, Eugênio? O Bayern é um timaço. Só que o Flamengo é um time também que está apresentando uma intensidade com o Felipe Luiz. Tem jogadores muito bons, tem jogadores de Copa do Mundo, tem jogadores de várias seleções, tem jogadores que já jogaram na Europa. Isso enriquece, isso fortalece. O Bayern é favorito? É. O Bayern é muito bom. Mas times brasileiros como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Botafogo, muito mais fortes. E até o Fluminense. Todos esperavam o Borussia Dortmund dominando o jogo contra o Fluminense na estreia. Não foi o que aconteceu. Aliás, sobre isso, até o Miller ontem, depois do jogo, deu uma cutucada no Borussia Dortmund. Perguntaram pra ele, se o time psicologicamente sentiu alguma coisa assim. Aqui é Borussia Dortmund? Mentira, mandou essa? Rivalidade, né? É um sarro interno deles lá, né? Mas pro Bayern, será que era um negócio melhor pegar o Chelsea ou pegar o Flamengo? Porque assim, acho que... O modo de pensar deles. O modo de pensar deles, do ponto de vista deles. Porque assim, não tô nem entrando no mérito de desmerecer a equipe brasileira e etc. Mas assim, ontem, claramente, eles entenderam o jogo de uma outra maneira. Eles tiraram o pé, eles entraram com reserva e, claro, poderiam ter vencido a partida. Mas essa matemática também pode ter passado ali numa questão de intensidade de jogo, de você enfrentar um outro europeu. Mas foi compreensível também eles terem poupado, né, Marcos? Não, totalmente. Mas é por isso que eu tô falando. O Flamengo poupa classificado, mas também com o primeiro lugar garantido. Eu não sei se o Felipe Luiz faria o contrário caso esse primeiro lugar não tivesse garantido. Acho que ele buscaria talvez o primeiro lugar do grupo, mesmo com a classificação. Talvez rodando um pouco mais o elenco, mas não poupando tanto. O Bayern entrou com o time reserva praticamente, né? E já também nessa outra mentalidade. A gente já tá classificado. Primeiro, segundo, Chelsea, Flamengo. Sim, resumindo, é muito mais fácil, muito mais comum um confronto entre europeus do que um confronto como esse, que teremos no momento em que se debate. Poxa, será que os sul-americanos cresceram tanto mesmo assim? Olha o que aconteceu em alguns jogos já nessa primeira fase e tal. Então, eu acho que é um jogo com muito mais... É um confronto com muito mais apelo. Abel, né? Para pra pensar. Para todo mundo. A gente tá falando porque uma realidade tá aqui. É um Flamengo e Bayern de Munique. É isso que eu tô falando, amigo. Pra todo mundo eu não sei. Pra todo mundo eu não sei. Não sei se lá a imprensa alemã se a imprensa alemã lá tá destacando isso. Na Alemanha, eles têm uma mentalidade um pouco diferente da Inglaterra, por exemplo. O inglês tende a tratar com mais desdém esse tipo de duelo. Lá na Alemanha, eles valorizam bastante o futebol brasileiro e gostam desse tipo de duelo. Então, acredito que lá também... Pode não ser que tenha um apelo aqui de mobilização de torcedores, mas certamente vai despertar atenção e até para mostrar que fora ali da Europa é possível encontrar times que se propõem a jogar, que são organizados taticamente, que têm bons jogadores. E as pessoas que não acompanham o futebol brasileiro estão surpresas de perceber que... Olha, o futebol brasileiro não é só aquele estereótipo que a gente tem do drible, do futebol arte. O Flamengo, sim, joga com posse, mas olha a maneira como o Botafogo joga. O Palmeiras joga diferente. Então, há uma diversidade de modelo de jogo que também surpreende. E nessa daí, porque o Bayern, por exemplo, na Bundesliga, quando vai jogar Champions é diferente. Mas na Bundesliga, ele está acostumado a ser o time que vai ter a bola, que vai ali... insistir, pode ser que o adversário consiga resistir, até contra o Red Bull Leipzig, o último jogo na Bundesliga foi 3-3, mas foi mais de 70% de posse de bola para o Bayern também, e nos contra-ataques o Leipzig fez gols. Mas, naturalmente, lá eles já entram sabendo que vão dominar a posse e que serão os protagonistas do jogo. Contra o Flamengo, eu tenho certeza que por mais que o Felipe Luiz
tenda a flexibilizar o modelo, tenda a jogar em contra-ataques em transição em determinados momentos, ele também vai querer ter as rédeas em determinadas partes do jogo. Resta saber se vai conseguir. E aí, como, por exemplo, vai se comportar um meio-campo que tem Goretzka e Kimmich, que são jogadores muito bons, com a bola, mas se um time aumentar a rotação, eles sofrem mais para marcar. E o Flamengo tem repertório e tem jogadores... Isso acontece às vezes na Champions. Exato. E pouco na Bundesliga. Exato, mas e até por esse fator surpresa, se o Kompany, por mais que ele respeite o futebol brasileiro, se ele fala, olha, eu venho estudando o Flamengo há mais de um ano, é mentira. Ele vai, para esse duelo, ele vai ter muita informação, ele vai olhar jogos recentes, mas não conhece em profundidade. Então o Flamengo também pode se aproveitar. Ele pode conhecer o Felipe Luiz, né? Claro, e eles são contemporâneos, né? São até técnicos jovens, começaram agora, pararam de jogar há pouco tempo, tem até a mesma idade, 39 anos. Então, a tendência para mim é que seja um duelo muito interessante de propostas de jogo, que são parecidas, mas têm execuções bem diferentes, e nessa diferença o Flamengo pode encontrar espaços para igualar bastante o jogo. E o que é determinante para que uma equipe seja dominante é a parte física. E eu acho que está aí o X da questão. Claro que tecnicamente a gente sabe que o time deles é mais qualificado, mas se o Flamengo conseguir uma imposição física, ele pode também ter o controle desse meio de campo. E aí a gente passa pelo calor, passa pelo gramado, que o Flamengo pode se adaptar melhor do que o Bayern de Munique. E até imposição numérica no meio. Se o Flamengo tiver mais jogadores por ali... povoar bem aquela área do campo. E você pode trazer o Gerson da direita para se juntar aos volantes. Para fechar, Abel, sobre isso, a gente falava de Alemanha e Brasil. Não sei até que ponto o torcedor alemão tem consciência disso, né? Ou tem ciência disso. A Alemanha, quando foi para a Copa de 2014, fez um uniforme imitando o do Flamengo para ganhar a simpatia do povo brasileiro. E usou esse uniforme na maior humilhação da história do futebol brasileiro, no Mineirão, o 7-1. Agora eles vão ver esse uniforme do outro lado, Abel. Com o Flamengo. Vai ser curioso isso. Bem lembrado, hein? Tá aí a vingança. Não sei se isso é bom ou não. Tá aí a vingança. Bom, o vídeo é isso aí. E é verdade. 10 anos atrás, se falasse pros torcedores flamenguistas que o Flamengo ia fazer as oitavas de finais contra o Bayern, cara, pra gente já tava perdido, porque naquela época nosso time era muito fraco, tava em construção ainda, toda a estrutura por trás, né, diretoria, enfim, todo o CT. Não ia dar, mas hoje dá pra jogar, tem jogo e a gente vai passar, isso é certeza. O problema tá do lado de lá, sabe por quê? Porque o Bayern, todo mundo conhece, a gente assistiu o ano inteiro, todas as temporadas, o Felipe não é diferente, e o que ele sabe é como o Eugênio, foi o Breile que falou, eles vão, o Kompany vai assistir os jogos do Flamengo, esses recentes, vai puxar os dados e tudo mais, mas ele não conhece a fundo o Flamengo, eles não assistem o Flamengo. Eles não têm noção como é o futebol brasileiro. Por isso que o PSG se surpreendeu com o Botafogo, o Dortmund com o Fluminense, o Palmeiras que deixou de ganhar do Porto. Enfim, é isso aí. E a gente só tende a surpreender. Alguém que tem que pagar pelo seu pecado é o Bayern, por não ter feito a parte dele. Será que se ele queria mesmo o Flamengo? Se ele queria, então eles vão pagar. Porque... o Felipe Luiz tem que manter o ritmo, manter o seu DNA, jogar de igual para igual. É dominar ali no meio, como o Eugênio falou. Eu não sei não, traria mais o Luiz Araújo para ficar ali no meio, porque como ele corre muito, o Gerson não, porque o Gerson é aquele cara que dá a cadência, ele consegue... diminuir o ritmo do adversário, tiver naquela velocidade tudo, ele consegue segurar e ninguém toma a bola dele, beleza. Mas tinha que ter mais um ali no meio. Eu traria o menino, o Luiz Henrique, que corre muito, ele é muito explosivo e manteria isso aí. Mas, cara, o Felipe sabe o que tá fazendo. Eu confio no cara e a gente vai passar. É isso. Eu só acho estranho e fico receoso com aquela questão da torcida. Pode esperar, a sua hora vai jogar, porque... cara, eu não sei. Isso pode trazer azar, enfim, mas
Não sei, mas vai dar certo pra gente, com certeza. Pra chegar, conquistar o campeonato e levantar o troféu. E um grande triunfo é contra o Bayern, possivelmente PSG, mas na frente pode ser o Manchester City ou o Real Madrid, ou talvez os dois, porque ainda tem 4 jogos, né? Que é as oitavas, as quartas, semis e a final. Caraca, mas o campeonato. Mas a gente vai deixar o mundo com outros olhos pro futebol brasileiro. Essa é a verdade. O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla, caso você não seja inscrito, né? Ative o sininho de notificações, compartilha com a geral, comenta, dê sua opinião, o que você acha. E chega dando aquele like porque ajuda demais e eu agradeço. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.